Para. Antes de você continuar rolando a tela, preciso que você ouça isso. Existe uma oração que os profetas faziam antes de cada milagre registrado na Bíblia. Uma oração que não está nos cultos, que não está nas liturgias, que a maioria dos cristãos nunca aprendeu. E por isso, a maioria dos cristãos nunca viu o tipo de resposta que Elias viu, que Daniel viu, que Moisés viu. Eu não estou falando de um método novo. Não estou falando de uma técnica de autoajuda espiritual. Estou falando de um padrão antigo, bíblico, testado, que está escondido dentro dos próprios textos sagrados, esperando ser redescoberto por quem tem olhos para ver e coração para orar. E hoje, aqui no canal Oração Profética, eu vou te abrir esse padrão. Vou te mostrar elemento por elemento. E no final desse vídeo, não pula, porque o final é o mais importante. Eu vou te conduzir numa oração ao vivo, usando exatamente esse modelo profético. Uma oração que vai do começo ao fim, com os 5 elementos que os profetas usavam. Se você está passando por uma situação que parece sem saída, continua aqui. Se a sua oração tem batido no teto, continua aqui. Se você quer ir mais fundo com Deus do que você já foi, continua aqui. Esse vídeo foi feito para você, agora, nesse momento. Eu preciso te fazer uma pergunta que pode ser desconfortável. Você ora? Eu sei que ora. A maioria das pessoas que chegam até esse canal tem um hábito de oração. Leiam a Bíblia. Vão à igreja. Talvez participem de grupos de oração. Talvez até liderem momentos de intercessão. Mas existe uma pergunta que poucos têm coragem de fazer para si mesmos. Por que algumas orações parecem mover o céu e outras parecem não sair do teto? Não estou questionando a sua fé. Não estou dizendo que você não é salvo. Não estou jogando condenação em cima de você. Estou dizendo que existe uma diferença real, profunda, bíblica, entre a oração religiosa e a oração profética. A oração religiosa faz parte de uma rotina. Ela tem horário, tem estrutura, tem beleza. Os salmos, por exemplo, são oração religiosa no mais alto nível. São a alma humana se derramando diante de Deus em poesia, lamento e celebração. São maravilhosos, são inspirados, são necessários. Mas quando você lê os momentos de maior poder na Bíblia, os momentos imediatamente antes dos milagres, você não encontra salmos sendo recitados. Você encontra outro tipo de oração. Uma oração com uma estrutura diferente. Uma oração que não veio de um inário. Que veio de homens e mulheres no meio da crise, que sabiam exatamente como falar com Deus de uma forma que movia o invisível. Pensa comigo. No Monte Carmelo, Elias não abriu o saltério. Ele fez uma declaração, uma oração curta, direta, cheia de autoridade espiritual. E o fogo desceu. 1 Reis 18, 36, 38. Daniel, no capítulo 9, não recitou um cântico. Ele abriu uma intercessão estruturada, com confissão, com argumento, com apelo ao caráter de Deus. E o anjo Gabriel chegou enquanto ele ainda estava orando. O mesmo dia, a mesma hora. Daniel 9, 20, 21. Moisés, diante do Mar Vermelho, com um exército egípcio atrás e águas impossíveis à frente, não cantou. Ele clamou. E Deus lhe disse: Por que clamas a mim? Dizem aos filhos de Israel que marchem. Êxodo 14, 15. A resposta já estava disponível. O que faltava era a oração que a desbloqueava. O que todos esses momentos têm em comum? Não é o volume. Não é o tempo de duração. Não é o vocabulário sofisticado. É a estrutura invisível por trás das palavras. É o padrão profético de oração que a maioria dos cristãos modernos nunca aprendeu. Porque ninguém nos ensinou. Fomos ensinados a orar com rotina, mas não fomos ensinados a orar com poder. Hoje isso mudou. Agora, aqui, o reconhecimento da soberania. Quem é Deus? O primeiro elemento que os profetas usavam era o reconhecimento da soberania de Deus, mas não do jeito que você está pensando. Não era protocolo.
não era uma saudação formal como quem faz uma reverência antes de entrar numa sala. Era algo muito mais profundo e muito mais estratégico do ponto de vista espiritual. Quando Daniel abre sua oração em Daniel 9, ele começa assim: Senhor, grande e temível Deus, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Daniel 9:4. Quando Elias orou no Monte Carmelo, ele começa: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. 1 Reis 18:36. Percebe o que está acontecendo aqui? Eles não estão simplesmente sendo educados com Deus. Eles estão se reposicionando espiritualmente. Eles estão saindo do lugar do desespero e indo para o lugar da fé. Estão declarando para o mundo invisível: eu sei quem é o dono disso aqui. Eu sei quem está no controle. No mundo da oração profética, como você começa importa tanto quanto o que você pede, porque como você começa determina de qual posição você está orando, da posição do medo ou da posição da fé. Quando você reconhece a soberania de Deus no início da sua oração, você não está fazendo um favor a Deus, você está fazendo um favor a si mesmo. Está colocando seu coração no lugar certo para receber o que está prestes a pedir. O reconhecimento da soberania é o fundamento. Sem ele, tudo que vem depois oscila. Com ele, cada palavra que você pronunciar em oração estará sobre uma rocha. A confissão que libera, não a culpa, mas a dependência. O segundo elemento é a confissão, mas não o tipo de confissão que a maioria dos cristãos pratica. Existe uma confissão que aprisiona e uma confissão que liberta. E a diferença entre as duas é mais sutil do que parece. A confissão que aprisiona é aquela em que ficamos repetindo nossos erros como se precisássemos convencer Deus a nos perdoar de novo. Como se o sangue de Jesus não fosse suficiente. Como se a graça fosse finita e a gente precisasse negociar mais um pouco. Essa confissão mantém o foco em você, no seu fracasso, na sua insuficiência, na sua indignidade. A confissão que liberta é diferente. Ela também reconhece a insuficiência, mas o foco é em Deus, não em você. É a confissão que diz: Deus, eu não posso. Só tu podes. É a confissão da dependência total e não da culpa paralisante. Daniel faz algo ainda mais poderoso. Ele confessa os pecados do povo Israel como se fossem seus próprios. Ele diz: nós pecamos, nós transgredimos. E Daniel era um dos poucos homens do Antigo Testamento que a Bíblia não registra nenhum pecado específico. Era um homem justo, mas ele se colocou no lugar de intercessor, identificado com a necessidade do outro. Isso é oração profética na sua essência mais profunda. É quando você para de orar de dentro do seu próprio mundo e começa a orar de dentro do mundo do outro. É quando você sente a dor alheia como se fosse sua. É quando o seu coração se expande além das suas próprias necessidades e passa a caber o que Deus carrega. Essa confissão de dependência é a porta da intercessão real, e é ela que move o coração de Deus de uma forma que nenhuma confissão de culpa consegue. O pedido com argumento, por causa do teu nome. Este é o terceiro elemento, e eu preciso dizer para você com toda a honestidade. Foi esse elemento que mais me impactou quando eu estudei os padrões de oração dos profetas. Porque eu nunca tinha visto dessa forma antes. Os profetas não oravam simplesmente dizendo: Deus, por favor, me ajuda. Eles oravam com argumentos. Eles davam a Deus uma razão para agir. E essa razão não era baseada nos méritos deles. Era baseada no caráter de Deus. Olha o que Daniel ora no capítulo 9. Não te pedimos por causa da nossa justiça, mas por causa da tua grande misericórdia. Ouve, Senhor. Perdoa, Senhor. Atende e age, Senhor meu Deus, por amor de ti mesmo. Daniel 9, 18, 19. Por amor de ti mesmo, por causa do teu nome, por causa da tua glória. Olha o que Moisés clama quando o povo peca no deserto. O que é que os egípcios vão dizer? Vão dizer que o Deus de Israel não conseguiu cumprir o que prometeu.
Números 14, 13 e 16, paráfrase. Entende o que está acontecendo aqui? Eles não estavam manipulando Deus. Eles estavam orando dentro da vontade perfeita de Deus. Porque a glória de Deus é sempre a vontade de Deus. E quando você ora dizendo, Deus, age nessa situação para que o teu nome seja glorificado, você não está usando Deus como instrumento dos seus desejos. Você está se tornando instrumento dos desejos de Deus. Há uma diferença abissal entre orar, Deus, age porque eu preciso, e orar, Deus, age porque o teu nome está em jogo. A primeira oração é centrada em mim. A segunda é centrada em Deus. E é essa que os profetas usavam. Isso não significa que Deus não se importa com as suas necessidades. Ele se importa profundamente. Mas quando você aprende a fazer seus pedidos dentro do contexto da glória de Deus, você descobre que suas necessidades são respondidas de uma forma que vai muito além do que você pediu. Porque quando Deus age pela sua glória, Ele não faz o mínimo, Ele faz o abundante. A declaração de confiança. Antes de ver o quarto elemento é o mais contracultural de todos. É a declaração de confiança antes da resposta aparecer. Nossa cultura nos treinou para uma coisa: ver para crer. Primeiro o milagre, depois a gratidão. Primeiro a cura, depois o testemunho. Primeiro a resposta, depois a confiança. Os profetas faziam exatamente o contrário. Elias disse ao seu servo: sobe, vê. 7 vezes, antes de a primeira nuvem aparecer no horizonte. 1 Reis 18:43. Ele estava declarando antecipadamente que ainda não existia nos sentidos físicos, mas já era realidade no espírito. Abacuque escreve uma das declarações de fé mais radicais de toda a Bíblia. Ainda que a figueira não floresça, nem haja frutos na videira, ainda que falhe a obra da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja cortado do aprisco, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque 3, 17, 18. Ainda que, mesmo se nada mudar, mesmo se os sentidos não virem, mesmo se a situação piorar antes de melhorar, isso não é positividade. Isso não é autossugestão. Isso é fé que opera no tempo de Deus, e não no tempo do desespero. Quando você declara confiança antes da resposta, você está fazendo algo poderoso. Está dizendo ao seu próprio coração que você não está orando para convencer Deus. Está orando porque você já se alinhou com o que Deus prometeu. E quando o coração se alinha com a promessa antes de ver o cumprimento, o terreno espiritual fica preparado para receber o que está vindo. A maioria das pessoas fica esperando a resposta para declarar confiança. Os profetas declararam confiança para preparar o caminho da resposta. Essa inversão muda tudo. Elemento 5. O silêncio sagrado. A oração que escuta. O quinto elemento é o mais negligenciado e talvez o mais poderoso de todos. Depois de orar, os profetas paravam e esperavam. Não saíam correndo para a próxima tarefa. Não pegaram o celular. Não iam checar as redes sociais. Não saíam da presença de Deus com a mesma agitação com que entraram. Eles ficavam, em silêncio, escutando. Abacuque diz algo que me paralisa quando leio. Eu ficarei no meu posto de guarda e me porá de pé sobre a torre de vigia e esperarei para ver o que Deus me dirá. Abacuque 2:1. Um posto de guarda, uma torre de vigia. Abacuque tratou o momento após a oração como uma missão de vigilância espiritual, como alguém que sabe que a resposta vai vir e que quer estar presente no momento em que ela chegar. O milagre muitas vezes não está na oração gritada. Está no silêncio que a segue. É no silêncio que Deus confirma. É no silêncio que a paz que excede todo entendimento toma o lugar da ansiedade. É no silêncio que uma palavra, uma imagem, uma lembrança, uma sensação de certeza começa a tomar forma dentro de você. A oração profética não termina quando você diz amém. Ela continua no silêncio que vem depois. E é nesse silêncio que muitas das respostas mais importantes que você já vai receber vão se revelar. Aprenda a ficar em silêncio após a oração.
não como obrigação, como expectativa, como alguém que sabe que Deus vai falar e que está presente para ouvir. Agora eu preciso te dizer algo com muita honestidade, porque eu não quero que você leve uma ideia errada para casa. Esses 5 elementos não são uma fórmula mágica. Não existe técnica que force a mão de Deus. Ninguém manipula o Criador do universo. E qualquer ensinamento que prometa isso está te vendendo um evangelho que não existe na Bíblia. O que existe é alinhamento. Quando você ora com esses 5 elementos, reconhecendo a soberania, confessando dependência, pedindo com argumento no caráter de Deus, declarando confiança antes de ver e terminando no silêncio de quem escuta, você não está mudando Deus. Você está sendo mudado. E é exatamente aí que o milagre começa. Porque o maior milagre que Deus pode fazer não é resolver a sua situação financeira. Não é curar a doença. Não é restaurar o relacionamento. Embora Ele possa fazer tudo isso, e faça. O maior milagre é transformar o coração que ora. Quando o coração é transformado pela presença de Deus, o ambiente ao redor começa a mudar. Não porque você forçou, não porque você descobriu a fórmula certa, mas porque você se tornou alguém que carrega a presença de Deus. E onde a presença de Deus habita, o impossível se torna possível. A Bíblia diz que Elias era um homem de igual natureza ao nosso. Tiago 5,17. Não era um super-herói espiritual. Não tinha um acesso privilegiado a Deus que você não tem. Não era mais amado por Deus do que você é. O que diferenciava Elias não era quem ele era como ele orava. E esse padrão, está disponível para você. Agora, hoje, nesse momento. Agora eu quero te convidar a fazer isso na prática. Não como exercício religioso, não como técnica espiritual, como encontro real com o Deus vivo. Se você puder, feche os olhos, respira fundo, deixa o mundo parar por alguns minutos, deixa as notificações esperarem, deixa a ansiedade esperar, deixa tudo esperar, porque nos próximos minutos você vai ter um encontro com o Deus que abriu o Mar Vermelho, que fez cair fogo do céu, que ressuscitou mortos. Vou te guiar pelos 5 elementos. Reconhecimento da soberania. Senhor, Tu és o Deus que age, o Deus que não falha, o Deus que existia antes de tudo e que existirá depois que tudo passar. Tu és o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus que abriu o Mar Vermelho, o Deus que fez cair fogo do céu no Monte Carmelo, o Deus que entrou no forno em chamas com Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles saíram sem nem o cheiro de fumaça. Esse Deus, esse mesmo Deus, é o Deus que está aqui agora, ouvindo essa oração. Eu me coloco diante de Ti não com as minhas forças, porque as minhas forças são insuficientes. Me coloco diante de Ti com a certeza de quem Tu és. Confissão de dependência. Eu confesso, Senhor, que muitas vezes tentei resolver com as minhas mãos o que só as Tuas mãos podem fazer. Busquei saídas nos lugares errados. Carreguei sozinho o que foi feito para ser colocado aos Teus pés. Eu precisava de Ti e fui buscar em outro lugar. E hoje eu volto. Não porque finalmente sou suficiente, nunca fui e nunca serei, mas porque Tu és suficiente. E a minha insuficiência não é um obstáculo para o Teu poder. Ela é o espaço exato onde o Teu poder opera. Pedido com argumento. Senhor, eu trago diante de Ti hoje a situação que está no meu coração. Pausa. Nesse momento, deixa o ouvinte trazer mentalmente a situação que está carregando. Família, saúde, finanças, relacionamento, ministério, o que quer que seja. Eu não venho diante de Ti baseado nos meus méritos. Não os tenho. Não venho pela minha bondade, pela minha fidelidade, pela minha consistência espiritual. Venho porque o Teu nome é fiel, porque a Tua palavra não volta vazia, porque Tu és o Deus da misericórdia, e misericórdia é o que eu preciso. Age nessa situação, Senhor,
não pelo meu nome, mas pelo teu, para que quando a resposta vier, ninguém duvide de quem agiu, para que quando o impossível se tornar possível, o teu nome seja glorificado. Declaração de confiança. Eu declaro hoje, antes de ver com meus olhos, que tu já estás agindo, que as engrenagens do invisível já foram colocadas em movimento, que o que parece impossível hoje, amanhã será o testemunho que vou contar, que o que parece silêncio da tua parte, na verdade é preparação da tua parte. Eu confio, Senhor, não porque a situação melhorou, não porque os sinais apareceram, mas porque tu és fiel, e isso não depende das minhas circunstâncias. Obrigado, Senhor. Por antecipação, antes de ver, com a certeza de quem crê, eu te agradeço. Fica aqui, não saia ainda. Esse é o momento mais importante da oração. O silêncio que segue. Deixa Deus falar. Ele pode falar em palavras, em imagem, em paz que vai invadir o seu coração sem explicação, em uma lembrança que vai surgir como resposta, em uma certeza que não veio de você. Fica quieto. Escuta. Ele está aqui. Amém. Você fez essa oração hoje, e eu quero que você saiba uma coisa que vai além de qualquer técnica ou método. Isso não foi coincidência. Você não chegou até esse vídeo por acaso. O algoritmo não te trouxe até aqui sozinho. Deus te colocou aqui porque é algo que Ele quer fazer, não só pela sua situação, mas dentro de você, no seu coração, na sua vida de oração, no nível de intimidade que você tem com Ele. E esse é só o começo. Agora eu tenho alguns pedidos para você. E são pedidos simples, que vão fazer uma diferença enorme, tanto na sua vida espiritual, quanto no alcance desse canal. Se essa oração tocou o seu coração, se esse ensinamento abriu algo em você, eu peço que você deixe o like agora. Esse gesto simples, um clique, faz com que o algoritmo leve essa oração para mais pessoas que estão desesperadas, que estão no limite, que estão precisando exatamente disso. Você não está só curtindo um vídeo, você está sendo instrumento para que essa oração chegue na hora certa na vida de alguém. Comenta uma palavra. Escreve aqui nos comentários a situação que você trouxe para essa oração hoje. Não precisa escrever tudo, só uma palavra. Cura, família, emprego, restauração, casamento, filho, ministério, finanças, direção, paz. Eu vou ler cada comentário e vou interceder pelo seu nome diante de Deus. Não é marketing, é uma oração real, de intercessor para intercessor. Se inscreve e ativa o sininho. Aqui no canal Oração Profética, toda semana tem um momento como esse. Oração guiada. Ensino de poder. Palavra que não é só para entreter, é para transformar. Se você quer ir mais fundo, se inscreva agora e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Porque o próximo pode ser exatamente o que você precisa ouvir na semana mais difícil do seu ano. Compartilha com alguém. Pense agora num nome. Uma pessoa que você conhece que está em crise, que está com a oração enfraquecida, que está querendo desistir. Manda esse vídeo para ela agora. Não amanhã. Agora. Às vezes, a maior evangelização não é um sermão elaborado. É um vídeo de oração chegando na vida da pessoa certa, na hora certa, pelo Espírito Santo. O nome desse canal é Oração Profética, porque a gente acredita que orar é um ato profético. Cada vez que você abre a boca diante de Deus, você está declarando sobre o invisível o que ainda não existe no visível. Você está sendo co-criador com Deus do que está por vir. Não subestime a sua oração. Não subestime o seu acesso ao trono da graça. Não subestime o que Deus pode fazer quando um coração alinhado começa a clamar. Elias era um homem como você. Daniel era um homem como você. E o mesmo Deus que respondeu a eles, responde a você. Até o próximo vídeo. E até lá, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Amém.